o Santo nos conduza nesse momento através dessa palavra. Que Ele nos dê entendimento da Tua vontade soberana, Senhor. Que Ele nos ajude não só a entender, mas a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Pai, continua conosco. Nos abençoa nesse momento, abrindo os nossos corações para a Tua palavra. E que Teu Espírito me conduza diante dela, Pai. É o que eu te clamo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem. No final do ano, eu fui sorteado na igreja, já que são vários pastores, para pregar no final de dezembro, e eu usei a carta de 1 Pedro, no capítulo 1. E como era final do ano, eu disse que eu tinha um objetivo, que era o de ser uma pessoa melhor em 2026. Mas esse objetivo ele foi proposto no início de 2025. Não era uma resolução de final de ano para que eu fosse uma pessoa melhor. E nós estamos em julho e eu já descobri que eu falhei miseravelmente. Eu vou ter que adiar isso para 2027. Eu espero que eu possa ser uma pessoa melhor em 2027, porque está difícil. E Pedro escreve essa carta para as comunidades justamente falando sobre isso. Sobre essa questão de como a igreja precisa ser. Como nós precisamos ser. No geral, pessoas melhores. Precisamos transformarmos-nos em pessoas melhores. E já que experimentamos um novo nascimento em Cristo na nossa conversão, esse deveria ser o nosso objetivo. E agora de manhã eu estava pensando nisso e me veio uma palavra, esse devia ser o nosso desejo pungente. E aí eu fiquei pensando, e se alguém me perguntar o que significa pungente, o que eu respondo? E por mais que eu tivesse um entendimento raso dessa palavra, eu fui pesquisar e, meu Deus, que bagunça que é o português. Eu fico pensando quando minha mulher for traduzir para Libras isso aí, ela está lascada. Porque pungente pode ser uma dor pontiaguda, algo que causa uma dor que atormenta, que tem sabor ou odor forte, penetrante, pode ser picante ou amargo, e que causa uma forte impressão emocional. E essa palavra casa perfeitamente com o que deveria ser o nosso desejo de ser cristão. Toda essa bagunça aqui da gramática se encaixa tão bem no que deveria ser o Evangelho para nós, a palavra de Deus. Ela devia causar esse desejo forte, até uma dor, uma necessidade forte, caso eu não esteja caminhando nela. Nós deveríamos ser cristãos dessa maneira. E é isso que Pedro está dizendo aqui, olha, vocês experimentaram um novo nascimento pela fé em Cristo, que está ligada ao Evangelho. Outrora vocês não tinham Cristo, mas agora, Pedro começa a carta dizendo isso, agora nós o temos. E aí? O que isso fez com a nossa vida? Como isso nos transformou? E ele vem no capítulo 1 dizendo as coisas, né, que esse novo nascimento deveria ter gerado em nós. Mas isso também estava trazendo problemas para a igreja. Houve, de certa forma, uma grande mudança naquela comunidade. E isso trazia problemas tanto internos para ela, quanto externos para aquela comunidade. Internamente, porque havia uma divisão ali. Muitos cristãos convertidos ricos, muitos pobres e escravos. E isso trazia uma certa separação de classes, né? Como eu brinquei no início, o que a Cristina está fazendo no meio da minha igreja aqui? Porque aqui só tem os membros da minha igreja. Ela tinha que ter sentado daqui. Ela não, já quer se misturar. Está errado. Nem que o Alain mande, eu não quero ela lá. Então, era esse tipo de problema, porque esses cristãos começaram
a fazer coisas que eles não faziam. Eles começaram a deixar de se relacionar com aquela comunidade geral, porque aquela comunidade não vivia de acordo com o que o cristianismo oferece, com o que o evangelho oferecia. Então não dá mais para eu me misturar com aquele mundo. O problema é que aquele mundo olha para mim e diz, olha ali, ele não se mistura mais com a gente. E eu tenho certeza que muitos aqui começaram a ter esse problema nas suas casas, com as suas famílias. Porque começamos a viver de uma forma diferente. E era isso que estava gerando aqui para aquela comunidade, internamente. E externamente também. Porque se eles não participam mais daquela comunidade, como é que eles querem fazer negócio conosco? Eles não vêm mais nas festas, eles não participam mais, não vêm mais na minha casa, deixou de ser meu amigo porque se tornou cristão. Um extremo dos dois lados. Porque nós precisamos entender que nós ainda vivemos nesse mundo. Nós só não fazemos mais parte deles. Nós não amamos mais as coisas do mundo como amávamos. Graças a Deus por isso. Então Pedro fala dessa peregrinação neste mundo. Mas de um mundo que nós estamos agora separados. Isso vai nos trazer problemas? Com certeza. Então Pedro começa a carta falando desses contextos e que a despeito disso nós precisamos permanecer firmes. E há uma questão também aqui muito pontual nessa carta, quando Pedro fala sobre o sacrifício, porque não era só isso. Essa carta ela data mais ou menos ali do ano 64 depois de Cristo. Nero havia começado uma perseguição ferrenha aos cristãos. Eles começavam a ser perseguidos mais ou menos nessa data. Isso estava trazendo outro problema para eles. O mundo agora começa a odiar os cristãos. Não é mais só torcer o nariz. Agora eles começam a morrer por isso. E bem, antes não tinha esse problema. E agora? Agora que eu tenho Cristo, começam esses problemas? Então Pedro vem trazendo isso. Permaneçam firmes na fé, em meio às adversidades, sejam elas esses problemas ou os outros. Um pior do que o outro. Mas com relação ao sofrimento, nós podemos até confirmar isso aqui no capítulo 4 de Pedro, versículo 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Ora, você está sofrendo, o que você vai fazer? Nero está perseguindo, o que você vai fazer com isso? A tua família está olhando torto para você, o que você vai fazer com isso? É esse o ponto aqui do início da carta a Pedro, né? Ele começa a incentivar os cristãos a crescerem na sua fé e os conclama a serem santos diante dessas adversidades. Esse é o desafio. Diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas dores, sejamos santos. E até o capítulo 25 é isso que ele mostra. Mas agora no capítulo 2, Pedro começa a mostrar como trilhar esse caminho de santidade. Quais são os passos necessários para essa caminhada que precisa me levar a um crescimento. E ele começa com a palavra, o capítulo 2, né? Despojando-vos, portanto. Esse portanto, ele está ligado ao versículo 22. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Ora, portanto, se você vai amar de coração, ardentemente, despoje-se, abandone, livre-se dessas atitudes e hábitos que são prejudiciais aos outros. E despojar aqui é o mesmo verbo usado na ação de despir. Tire essa roupa velha. Para de usar esse trapo imundo que você está usando. Coloca uma roupa nova. Seja uma nova pessoa.
Se livre de toda maldade. Se livre de fazer o mal. E o pior, o mal que você tenta ocultar. Deixe de ser hipócrita. Hipócrita aqui é usado no contexto do ator. Pare de fingir quem você não é. Esse é o papel do ator, criar personagens. Esse não é o nosso papel como cristãos. Nós não estamos vivendo uma historinha onde nós somos o principal personagem ou o personagem secundário, porque Cristo é o personagem principal. Não. Nós somos hipócritas. Porque quando nós entramos por essa porta, é uma aura de santidade que paira sobre nós. Mas e quando nós saímos? Quem nós somos? E aí não é uma pergunta, você sabe quem você é. Mas o desafio de vivermos isso é daquela porta para fora. Eu sempre digo que aqui dentro é tão fácil ser essa pessoa, vestir essa roupa, e ser esse cara que vocês estão olhando e dizendo, parece um padre. Mas e lá fora? Com o meu vizinho, com a minha esposa, com minha filha, com os meus chefes, com os colegas. Quem eu sou? Quem você é? Então nós precisamos deixar de ser essa pessoa hipócrita, porque nós éramos, agora não somos mais. Cristo nos transformou. Nós também precisamos lembrar que essa hipocrisia é apontada por Jesus aos fariseus. Homens conhecedores da palavra, que se sentaram na cadeira de Moisés. Ouçam o que eles falam, mas não repitam o que eles fazem. Essa era a hipocrisia, que não era só daquele tempo. Mas também nós temos outro problema. Pedro ressalta não só a hipocrisia, ele também ressalta a inveja. E como nós somos invejosos. E sabe o que é legal? Ninguém aqui inveja a pessoa doente. Ninguém aqui inveja os problemas dos outros. Nós invejamos aquilo que nós não temos, aquilo que queremos. E mais uma vez nós fazemos isso por pura hipocrisia. Mas todos nós carregamos sementes de inveja dentro dos nossos corações. Uns mais, outros menos, mas nós somos invejosos. Como somos? Nós não invejamos uma pessoa enlutada. A gente até se aproxima deles. De quem está em luto, de quem está doente, de quem está com problema. A gente se aproxima. Às vezes a gente até chora com eles, sente a dor deles. Mas e quem está bem? Como é que a gente lida com essas pessoas? Nós nos alegramos com a vitória dos outros? Será que nós fazemos isso com sinceridade, com verdade em nossos corações? Todos esses pecados que Pedro elenca aqui, eles visam o mal do outro. E lá no versículo 2 ele fala do amor que visa o bem do outro. E Pedro ainda cita, talvez, eu não sei se seria o pior, toda sorte de maledicência, que é falar mal do outro. E nós somos perfeitos em falar mal do outro. E ainda nos revestimos de uma certa piedade. Olha, você viu o irmão? Poxa, coitado do irmão. E o meu marido? Meu marido. Meu marido, eu queria que Cristo ganhasse o meu marido ou a minha esposa. Mas por quê? Por que Cristo tem que ganhar o meu cônjuge? Sabe por quê? Porque ele me ofende, ele me humilha, ele me dá trabalho. Não é porque eu quero que ele seja um homem melhor para Deus, ou uma mulher melhor para Deus.
Não, o meu chefe, aquele homem é terrível. Ah, se Deus não tiver misericórdia. Meu pastor, vocês não sabem o que eu escuto do Alan. E eu não escuto nada, porque eu não estou aqui nessa igreja, eu estou brincando. Ainda não. Mas e aí? Quando alguém vai chegar? É engraçado porque eu escuto de mim na minha igreja. Geralmente quando chega um membro novo e eu estou acompanhando, em algum momento ele vira para mim, pastor, mas fulano chegou para mim e falou tão mal do Senhor. O senhor é bravo, o senhor é chato, o senhor é... Eu falei, ele não está mentindo não, ele só devia ter mandado você vir falar comigo, porque eu sou a melhor pessoa para falar isso, né? Mas como eu escuto isso? E eu sou tudo isso, gente. E aí vocês querem conhecer quem é o pastor Ricardo? Não perguntem para a Iratuana, que trabalhou comigo muitos anos. Pergunte para minha esposa. Porque ela conhece o homem por trás dessa camisa. Ela conhece o homem que vive a igreja lá em casa, de segunda a sábado, 24 horas por dia. Ela vai te falar horrores desse homem. E ela não vai estar mentindo em nada, porque eu sou horrível. É lá atrás, irmã. A irmã que está procurando é aquela lá atrás. Só marcar, agendar, eu estou brincando, irmã. Nós somos essa pessoa, nós somos horríveis, mas nos travestimos de piedade, de evangelho, para sermos horríveis. É muita hipocrisia, irmãos. E se nós queremos ter uma caminhada diante de Deus, nós não podemos ser assim. Nós precisamos nos revestir verdadeiramente de piedade, de evangelho, de cristianismo, não de cristandade, porque essas palavras se confundem. Antigamente havia cristianismo. Hoje nós temos a cristandade, que se maqueia de cristianismo para viver um evangelho que oferece o que o coração deseja. Quantas igrejas estão aí oferecendo esse evangelho? Olha, você não merece isso. Você merece mais. Por que você está andando nesse carro velho? Por que você vive dessa maneira? Troque o seu marido. Faça isso, faça aquilo. O cristianismo virou, de certa forma, um clube social, onde eu vou para a igreja para ter os meus desejos atendidos. Não foi isso que Cristo veio trazer. Não foi isso que os apóstolos proclamaram depois de Cristo. Não é isso que a igreja se propôs a viver. Muito pelo contrário. Ah, então você está dizendo, pastor, que eu tenho que ser um ferrado, lascado, que só sofre? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que seguir a Cristo. E se satisfazer com o que Ele te oferece, não com o que você deseja. E eu não sei o que você deseja. Eu não sei o que você busca para a sua caminhada. Mas eu sei o que Cristo está dizendo. A caminhada é essa. Busque essa caminhada. Seja essa igreja. Fortaleça a sua fé com estas palavras. É isso que Pedro está dizendo. Deixar essas práticas é necessário para o nosso crescimento espiritual. E alguém que vive na prática de engano não será capaz de desejar o puro leite espiritual. Pedro não está dizendo aqui que esse leite espiritual é porque nós somos crentes novos na fé. Pensem na figura de um bebê. Ele precisa desse leite para sobreviver. Ele anseia por esse leite. Quem aqui é mãe há muito tempo, talvez não vai lembrar das madrugadas que teve que acordar para amamentar seu filho. Era cansativo, era trabalhoso, mas aquele bebê precisava disso para crescer com saúde. E é isso que Pedro está dizendo. Nós precisamos desse alimento, nós precisamos ansiar por essa palavra, não como bebês, mas como quem necessita dela para sobreviver, para se fortalecer. Esse devia ser um alimento sólido que me fortalece.
Anseie por isso, busque por isso diuturnamente. Viva em prol dessa palavra. Mas também, gente, não é uma metáfora para dizer que, como recém-convertidos, como eu disse, é um nutriente. A palavra vai me alimentar. Ela vai. Mas mais do que isso, se nós buscamos sair dessa prática do engano e viver na prática correta da palavra, busque esse alimento, e esse alimento é a palavra de Deus. Nós precisamos depender desse alimento. Nós precisamos buscar para sermos sustentados, fortalecidos e nos mantermos firmes no caminho, para que nenhum vento de doutrina ou palavra nos abale, para que nós possamos confiar no Senhor plenamente e nos satisfazermos dele. Quanto mais nos envolvermos com essa palavra, mais fortes seremos, mais firmes em nossa caminhada estaremos. E ele ainda cita no versículo logo em seguida, pois já provaste que o Senhor é bom. Essa é mais uma razão para eu desejar esse alimento. Mas um alimento espiritual. Um alimento que precisa me fazer vir a conhecer Deus. Como no Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que eu posso conhecer a Deus se eu não conheço a palavra dele? Se eu não busco me envolver com ele através da palavra dele? Nós não estamos aqui como igreja nos reunindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não. Nossas igrejas têm um culto no domingo e geralmente uma reunião na semana. Vocês têm ideia do que isso significa para nós em termos de conhecimento de Deus? Aquilo que a igreja nos oferece é muito fraco, porque nós acabamos tendo que depender de nós mesmos para buscar o Senhor. E quantos de nós buscam o Senhor diariamente? A despeito do que a igreja oferece. Quantos de nós estamos lá lendo a palavra, meditando na palavra, vivendo a palavra, mesmo que não tenha culto? Quantos de nós estão tão ocupados com os seus afazeres, com o seu trabalho, com a sua família, com as coisas do dia a dia, que nos esquecemos de buscar a palavra? E aí a gente não enxerga que com isso nós estamos nos afastando de Deus. E o que é pior, ouvindo outras palavras. O pecado entrou no mundo aí, gente. Deus vinha ter com o homem todos os dias e conversar com ele, instruí-lo e relacionar-se com ele. E quando a serpente tenta a Eva, e eles pecam e se escondem, quando Deus vem, ele pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Ora, com quem você conversou? Porque eu nunca te disse que você estava nu. Quando o homem deu ouvidos a outra palavra, o pecado entrou no mundo. Que outra palavra nós estamos escutando? Que não a do Senhor. Que outra palavra nós estamos buscando em nossas vidas, em nossa caminhada como cristãos? Venham conhecer por experiência, venha experimentar esse Deus. Deleite-se no Senhor, é isso que o Salmo está dizendo. Busque o Senhor ansiosamente. Ele está nos oferecendo um banquete através dessa palavra. E do que você tem se alimentado? Como você tem se alimentado? Eu tenho certeza que essa igreja é bíblica. Aqui, ó. Porque daí para lá é um bando de pecador miserável. E olha quem senta na primeira fila. O pastor de vocês. Um pecador miserável. E eu também estava sentado ali agora. Mas aqui é o lugar de pecadores. Mas de pecadores redimidos que buscam consertar a sua vida. E só tem uma maneira de consertarmos nossas vidas. Através da palavra do Senhor. Através de vivermos essa palavra. Mas como eu posso viver se eu não conheço?
quando eu leio, quando eu ouço a palavra do Senhor, eu estou escutando o Senhor falar comigo. É o acesso que eu tenho direto dele. Eu recebo do meu coração suas próprias palavras, que são boas e alimentam e nos conduzem para os seus bons caminhos, para uma vida reta. É isso que essa palavra me oferece. Pedro está dizendo que essa fonte de deleite espiritual para os santos do Antigo Testamento agora tem que ser vista como uma nova aliança, como o Senhor Jesus Cristo, em que nossa alma temos prazer. É isso que nos foi ofertado em Cristo, um acesso maior, melhor ao nosso Deus. Direto, agora eu não preciso de intercessores. Então agora, tanto judeus quanto novos convertidos, de fato são um só povo, que passou a usufruir da bênção de Israel, do Antigo Testamento, mas em Cristo numa medida maior. É como se a bênção tivesse sido expandida, e foi. Antes era o povo eleito, agora foi aberta a todos nós. Nós fomos adotados em Cristo. Então, para isso, eu preciso me aproximar, chegando-vos para ele, diz Pedro. No tempo judaico, só o sacerdote tinha esse acesso. Só ele podia chegar aos santos dos santos. Agora não. Nós não precisamos mais dessa figura. Não precisamos mais de um intercessor direto, a não ser Cristo. Mas nós podemos nos aproximar de Cristo diretamente. Vocês não precisam de mim, nem do Alan, nem dos diáconos para que isso aconteça. Cada um de vocês tem a oportunidade de se achegar a Deus. E olha quantas pessoas aqui que se achegam a Deus. Mas o que isso significa para a comunidade de vocês? Porque se achegar a Deus não é também, agora que eu tenho acesso, não é para ser individual. É para a edificação da igreja, para o corpo, para a comunidade lá fora. O que essa igreja significa para essa comunidade? Para a comunidade lá fora. O que nós estamos fazendo aqui? O que significa aquela placa ali fora? É só um sinal visível de que aqui tem uma igreja? Mas que igreja é essa? Cada um de vocês é essa igreja. É isso que Cristo fez. Agora eu sou o templo do Espírito Santo. Não é um amontoado de tijolos, de pedras, sem vida. Para que nós vamos nos reunir? Para uma ação coletiva, onde todos crescerão à estatura do varão perfeito. Desenvolvimento espiritual e a maturidade de Cristo. Está lá em Efésios 14:13. Esse é o nosso objetivo. Para que todos nós alcancemos uma espiritualidade que agrada a Deus. E isso só vai acontecer se houver unidade na nossa fé. Não é uma fé independente, onde cada um vive o seu evangelho. Mas juntos nós consigamos viver um evangelho que representa o caráter de Cristo, como igreja do Senhor, como cristão, como ser humano, como homem, como mulher. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo da igreja. Mas nós só podemos fazer isso se buscarmos esse relacionamento íntimo com o Senhor. Se nos aprofundarmos em conhecê-lo, seja em nossa fé inicial, na adoração, na oração. Quando nós nos aproximamos de Deus é que nós temos comunhão com Ele. Mas como é que eu posso ter comunhão com Deus se eu não sei quem Ele é? Eu não o conheço. Eu escuto o pastor Alan falar desse Deus. O pastor Alan revela o Evangelho aqui todos os domingos, nos estudos. Mas quem é esse Deus? Precisamos conhecê-lo, irmãos. E Pedro vem nesse versículo justamente falando disso. E lembrando que Cristo aplicou a Ele próprio, Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular.
A pedra viva que edificou a igreja, Cristo. Ele é superior a qualquer estrutura, qualquer templo que é forjado por pedras sem vidas. Como eu falei, esse espaço, esse amontoado de tijolos e telhas não é a igreja do Senhor. Não pode ser, porque isso aqui não diz nada. É um local que fica fechado a semana quase toda, vocês só se reúnem no domingo. E aí nós não podemos dizer que aqui é a igreja do Senhor. É aqui que nós viemos cultuar a Deus. É aqui que nós nos reunimos para ouvir o que Ele tem para nós. Mas daqui nós saímos para amar, para servir. Não só ao próximo, mas ao nosso Deus. A base tem que ser Ele, não pode ser o próximo. Não é como eu me relaciono com os outros que eu vou me relacionar com Deus. É o contrário. É como eu me relaciono com Deus que vai refletir em como eu me relaciono com o outro. Porque eu sou hipócrita, eu sou invejoso, eu sou maledicente. Então, se Cristo não estiver aqui dentro de mim, me oferecendo tudo isso, quem eu vou ser? Eu vou ser esse pecador miserável. E é isso que eu tenho que oferecer para todo mundo. Eu preciso refletir o caráter de Deus na minha vida. Como templo do Espírito Santo que habita em nós, eu preciso irradiar essa luz que brilha e traz vida. Por onde eu estiver, com quem eu estiver, aonde eu for. Nós precisamos nos tornar também pedras vivas, preciosas para Deus. Pois essa é a verdadeira casa onde Deus habita. Eu, você, nós somos esse templo. E se nós conseguirmos refletir a beleza e a grandeza de Deus em nossas atitudes, em nossa vida, com certeza seremos muito mais preciosos do que um templo feito de ouro e pedras. E se somos isso, nós não faremos mais sacrifícios de tolo, de uma velha aliança. Sacrifícios até de homens sem aliança. Quantas pessoas nós não vemos por aí que nem cristãos são e estão dizendo que vão jejuar, que vão fazer isso para agradar a Deus, que vão fazer aquilo. E o pior, será que nós também não estamos fazendo isso? Eu estou dando o meu dízimo aqui na igreja, então Deus tem que me abençoar. Essa semana eu jejuei 2 vezes. Será que é esse tipo de sacrifício que Deus quer de nós? É isso que Ele espera de nós? Ou Ele espera sacrifícios espirituais que difundam o seu Evangelho? Através da oferta de Cristo em nossas vidas. Nas nossas orações, nossos pensamentos, nossas atitudes, até das nossas posses. Nós estamos dispostos a abrir mão delas em favor do Evangelho, em favor de Cristo? Nós estamos dispostos a oferecer um sacrifício com aroma suave, pois nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Pedras vivas que refletem a glória de Cristo. Nós podemos agora nos aproximar sem exceção, aproximarmos com confiança diante do trono da graça, diz Hebreus 4,16. E a nossa adoração coletiva como igreja do Senhor sempre deve ser um maravilhoso ato de entrada na presença do nosso Deus. Esse é o objetivo da igreja. Nós estamos aqui diante de Deus, da sua palavra. Como devemos nos portar? Como devemos receber essa palavra? Para que a vivamos em nossos corações, em nossas vidas, em nossos pensamentos. Será que temos feito isso? Pedro, no versículo 6, usa várias citações do Antigo Testamento e, mais uma vez, ele fala de Cristo como a pedra angular. A estes que creem, estes não serão envergonhados, mas participarão da condição de eleita e preciosa. Para nós que cremos, ela não é vergonha, mas honra. Crer no Senhor Jesus
não é vergonha para nós. Mas não é nossa honra. É a honra dele, por ele, nele, que é imputada a nós. Mas aqueles que não creem, é imputada a desonra por negarem a Cristo. Antes aqui, os líderes judeus, relatados em Atos e em Mateus. Agora, Pedro está dizendo para qualquer um que rejeitar a Cristo, é imputado desonra. O versículo 8 reforça esse texto anterior, mostrando que até mesmo a rejeição a Cristo faz parte do plano de Deus. E isso não deve nos preocupar, pois até mesmo o tropeço e a desobediência de incrédulos foram destinados por Deus. E ser desobediente aqui, não é que eles simplesmente se recusam a crer no nosso Senhor ou no Evangelho, mas que levam uma vida de desobediência e rebelião geral contra Deus. Essas palavras, elas indicam que muitos que rejeitam a Cristo agem assim em virtude da desobediência moral a Deus em suas vidas. O estilo de vida que Pedro começa dizendo, olha, vocês são hipócritas, vocês são maledicentes, vocês são isso, e isso desonra a Deus. Então, mudem a vida de vocês, busquem uma vida diferente, uma vida de servidão à palavra, uma vida de amor a Deus, amor ao próximo. Dispam-se desses velhos hábitos, criem hábitos novos, busquem viver de uma maneira diferente. Pedro começa a finalizar aqui nos versículos 9 e 10, e retomando o detalhamento das bênçãos aos que creem, pois eles são raça eleita, povo santo escolhido por Deus. Não mais o povo de Israel, mas todo aquele que crê em Cristo como Salvador. E não por mérito próprio, pois somos merecedores apenas de condenação. Todos os privilégios acima devem ser atribuídos apenas ao favor imerecido à parte de Deus. Agora recebestes misericórdia. Olha quem vocês eram, mas por minha misericórdia vocês serão transformados. Eu decidi amar vocês. Agora amem, vivam dessa maneira, como eu vivi e morri por vocês. Então, parafraseando o diácono Gerry, morram para si mesmo e vivam para Cristo. Busquem viver em prol dessa palavra. Nós fomos amados e escolhidos por Deus na eternidade para formar a igreja dos salvos, a comunidade dos remidos, o corpo de Cristo, o seu bem mais estimado. Antes do pecado entrar na história humana, Deus já havia elaborado um projeto de amor. Por sua graça, Ele orquestrou um plano de salvação para resgatar nós que estávamos perdidos. Não é um plano B, gente. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão. Ele já sabia. Ele não estava lá no céu e o anjo chegou para ele e falou, olha, Adão pecou, Eva também. E agora, o que nós vamos fazer? E aí Deus saca o plano B e diz, agora nós vamos fazer isso. Não, ele já sabia de tudo isso. Mas aprove a ele escolher uns para a salvação e outros não. E talvez alguns de vocês digam, mas Deus é injusto, porque todos são pecadores. Só quando nós chegarmos diante dele, nós vamos entender por que ele fez isso. Até um tempo atrás eu dizia que quando eu chegasse lá, ele ia ter que me explicar por que ele me escolheu. Cara, eu sei quem eu sou. Quando eu olho o meu reflexo no espelho, eu sei o pecador miserável que eu sou. Eu sei o quanto eu sou imundo, sujo. O quanto eu não amo a Deus. E mesmo assim ele me escolheu.
E isso me incomodava. A ponto de eu dizer, ele vai ter que me falar. Aí, só mais pecado. Quem sou eu para dizer isso? Para pensar isso? Até que um dia eu descobri que ele fez isso porque ele me amou. Mas ele me amou por ele, não por mim. Ele decidiu me amar. E isso se tornou bastante para mim. Eu continuo sendo um pecador miserável. Mas agora, quando eu vejo o privilégio que eu tenho de servir a esse Deus, sendo esse pecador que sou, isso tem que mudar na minha vida. Porque Ele me amou. Isso precisa transformar a minha vida e me fazer agir como Pedro está dizendo aqui. Dispa-se desse velho homem e busque ser um novo. Faça essas coisas. Nós que cremos e dedicamos nossas vidas a Cristo, fomos separados para viver para a glória de Deus. A salvação pela graça nos dirige a uma vida de amor dedicado, santidade moral e espiritual. Diferente daqueles que não escolheram a Cristo. Essa revelação ela devia encher nossos corações de alegria e gratidão, porque temos a certeza de que somos amados por Deus. Fomos desejados por Ele na eternidade. Que Ele elaborou um projeto salvador que incluía o sacrifício de seu próprio Filho para nos redimir de uma vida na escuridão. Nossa glória está em pertencermos a Ele e ninguém pode arrancar isso de nós. Ninguém nunca vai nos tirar isso. Nesses versículos finais, Pedro nos traz 4 privilégios por ter sido escolhidos por Deus. Nós recebemos o privilégio de sermos tornados uma raça eleita, de sermos feitos sacerdotes reais, de sermos tornados uma nação santa e de nos tornarmos um povo exclusivo de Deus, sua herança preciosa, seu bem valioso. Esses sacrifícios nos convidam a uma importante responsabilidade. Nós devemos viver anunciando a vida e a obra de Cristo. Nós deveríamos entender que todas as pessoas que nos cercam precisam receber essa direção e o consolo trazidos por essa esperança de vida eterna. Nós deveríamos ser tomados por um senso de urgência de revelarmos essa palavra lá fora. Nas nossas casas, nas nossas famílias, por onde andarmos. Enquanto formos evangelizar. Revelar o que Cristo fez conosco. Estimular essas pessoas em nome de Deus a saírem da escuridão em que elas se encontram, do vazio existencial para uma luz de salvação. Foi isso que Cristo fez conosco. Nós estávamos na escuridão. Algumas vezes nós conseguíamos preencher nossas vidas com coisas, com pessoas. Mas parece que depois de um tempo aquilo voltava. E eu queria algo mais. E sempre buscando algo mais. Até que Cristo me encontrou. Eu me lembro um tempo atrás, eu perguntei para minha esposa se ela era feliz. E é claro que eu queria ouvir ali que ela era, porque ela tinha um marido bom, um homem que faltava adivinhar o que ela queria, que supria os desejos do coração dela, que dava tudo para ela. Um homem que a amava e etc. E a lista é grande, irmãos. Meu coração é pecaminoso. E a miserável me frustrou, porque ela disse que em Cristo ela era. E é claro que naquele momento foi frustrante, porque eu queria exaltar o meu ego, né? Do homem bom que eu sou. Mas logo em seguida eu pude entender que ela deu a melhor resposta que ela podia. Porque se ela depender de mim para ser feliz, ela está lascada. Principalmente que é uma mulher que me dá trabalho, meu Deus do céu. Vive em aconselhamento. Brincadeira, irmãos. Eu gosto de dizer que eu não tenho problemas. Graças a Deus eu tenho uma esposa.
mas eu não tenho problemas. Aí quando ela está junto, eu tenho que dizer uma esposa que me ajuda a resolver os problemas. Quando ela não está, eu paro, eu tenho uma esposa. E aí vocês entendem. Porque vocês imaginem nós, pastores, se nós fôssemos olhar para os nossos problemas. Como é que a gente ia ajudar vocês a resolver o de vocês? Gente, como eu tenho problemas. Eu tenho uma esposa, por aí vocês tiram. Eu tenho muitos problemas. Mas aprove ao Senhor me ensinar a não olhar para eles. E assim eu posso olhar para o outro, eu posso amar o outro. Porque a minha vida é leve, o meu jugo é suave. Porque eu lido com isso dessa maneira? Não, porque eles foram entregues para Cristo. E é isso que ele diz. O meu jugo é leve, é suave. Entregue-o para mim. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que Pedro está dizendo aqui, olha, vocês têm um monte de problemas, vocês têm perseguição, vocês têm problema com os outros, mas façam isso aqui. Anunciem a obra de Jesus, fazendo um forte contraste entre o passado e o presente. Quem você era, quem você se tornou depois que resolveu seguir a Cristo. Nós estávamos algemados a uma vida de dores, de escuridão e vazio. Ainda que tivéssemos uma boa família, uma boa carreira, uma carreira de sucesso, tivéssemos acesso a determinados luxos e conforto, sem Cristo nós éramos incompletos. Sem uma paz duradoura e ausentes de propósito eterno. Agora, quando a misericórdia de Deus nos alcançou, fomos tornados povo de propriedade exclusiva de Deus. Estávamos perdidos, sem esperança no mundo, mas agora Deus derramou sua graça salvadora sobre nós. O que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação para cumprirmos com zelo, fidelidade e urgência a missão a nós confiada. O amor e a misericórdia de Deus são poderosos tônicos para que o amemos e tornemos seu nome conhecido a todos que estão ao nosso redor. Essa é a nossa motivação, essa é a função de nós como igreja do Senhor, tornarmos o nome de Deus conhecido a todos. Quando isso acontecer, Jesus vai voltar. Eu falei para vocês de 4 privilégios. O primeiro, fomos tornados uma raça eleita. O que isso significa para nós? Essa é uma gloriosa verdade que deve marcar nossa vida com gratidão e entusiasmo diário. Antes do sol emitir seu brilho e as galáxias serem criadas, Deus nos desejou e decretou um plano infalível que revelaria seu profundo amor por nós. Nós fomos amados por Cristo ainda no ventre de nossas mães. Antes de sermos formados, Ele nos escolheu. Vocês têm ideia do privilégio que é isso? Quando olhamos para o mundo e vemos que o mundo não tem esse privilégio. O segundo, fomos feitos sacerdotes reais. Em todo o tempo, independente de onde estejamos, seja numa morada simples, num palácio, dentro de um carro, ou fazendo uma caminhada, cozinhando, lidando com coisas corriqueiras em casa, ou paralisados num leito de hospital, nós podemos ir até a presença de Deus por causa do fiel sacrifício de Cristo. Na certeza de que seremos aceitos, nossa causa será recebida e Deus cumprirá no tempo certo a sua vontade boa, perfeita e agradável, a despeito do que nós desejamos. É a vontade dele. Mas nós temos acesso a ele. Em terceiro, nós fomos tornados uma nação santa. O pecado que antes nos dominava teve seu poder quebrado pela cruz e ressurreição de Jesus Cristo. Agora podemos servir a Deus com fidelidade, intensidade e alegria. O que fazemos, ainda que julguemos ser de menor importância, deve ser feito como se fizéssemos para o próprio Deus. Essa verdade transformará a maneira como lidamos com a rotina, com as demandas do trabalho, com as atribuições repetitivas e sem entusiasmo. Quando compreendemos que o comer, o beber, o servir e o falar são para a glória de Deus,
nossas vidas deveriam ser transformadas em adoração diária. E nosso coração deveria ser revolucionado por essas coisas. Eu estou fazendo para Deus, não importa o que seja. Eu não estou aqui para agradar o pastor, a minha esposa, a minha filha, o fulano. Não, é para Deus. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou lidando com o meu cônjuge, aquele chato que só me traz problema, que reclama que eu vou para a igreja, que reclama disso, que reclama daquilo, que nada está bom? É para Deus. É para Deus que eu vou amar essa pessoa, a despeito de quem ela é. E o último, nós nos tornamos um povo exclusivo de Deus, sua herança preciosa, seu bem valioso. Irmão, vocês não precisam estar aqui nesse púlpito. Nós não precisamos estar em grandes igrejas, ou escrever livros de teologia, ou ter uma oratória encantadora, ou abandonar nossas profissões para servir a Deus. Todas essas coisas são importantes, mas apenas alguns foram escolhidos para elas. A maioria das pessoas que ele escolheu foram chamadas para viver as implicações do Evangelho na rotina diária da sua família ou do seu trabalho. Junto aos amigos, junto à comunidade, junto aos seus vizinhos. Nem todo mundo vai estar aqui pregando, ensinando, curando, mas todos nós fomos convidados para levar o Evangelho. Eu só posso levar o Evangelho se eu conhecer a Deus. Porque aí eu vou estar levando o Evangelho dele, não o meu. Para concluirmos, irmãos, Pedro nos oferece uma conclusão básica. Ele nos lembra que, como cristãos, somos chamados a viver uma vida santa, buscando a Deus através da sua palavra e a proclamar o seu amor e poder ao mundo, pois ele é aquele que atuou na história por nós. Ele se despiu da sua santidade e se fez homem por nós, pelos nossos pecados. Do que nós temos que nos despir? A palavra deixa isso muito claro. Lembre-se de que o mundo ao redor de nós, não podemos esperar nada dele. Mas da parte de Deus, já obtivemos provas de amor e consideração. Então, fixemos os olhos nele. E ele nos dará a força necessária para viver como ele deseja. Só assim seremos a igreja que o Senhor espera que nos tornemos um dia. Esse é o meu convite a vocês. Nos tornarmos essa igreja. Uma igreja separada, santa, que conhece o seu Deus, que ama o seu Deus e está pronta para servi-lo. Que Deus nos ajude, que seu Espírito nos capacite para isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, mais uma vez nos aproximamos de Ti, carentes que Teu Espírito Santo nos ajude a viver como igreja do Senhor, como servos, como filhos, como cristãos. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos a nossa missão, nos fortalece, nos guia. Que essa igreja, Senhor, possa irradiar a Tua luz nesse mundo. Que Teus filhos possam irradiar a Tua luz em suas casas, em suas famílias, em seus trabalhos. E que juntos, como igreja do Senhor, possamos revelar a Tua graça e misericórdia a esse mundo caído. Nos ajuda, Senhor, a viver essa missão. Nos fortalece para ela. E que Teu Espírito Santo nos acompanhe diuturnamente, para que sejamos dignos de tudo isso, Senhor, dignos de Ti. É isso que eu te clamo e já te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou conduzir o rito eucarístico e tu faz a distribuição dos alimentos. Faço, claro.